E aí, seus babaca, beleza? Desculpa o barulho de combo do pastel de fundo, que é no computador renderizando vídeo, o computador das Casas Bahia, ele é super eficaz. E pra mostrar como eu sou um youtuber foda, eu vou fazer só uns 5, 4 anos atrasado que eu devia ter feito, que é o Ozob. Eu vou mostrar como fazer o personagem estilo quadrinho, e depois eu vou escanear e mostrar como que faz pra fazer a pintura estilo HQ americana. E é isso aí. Mostrando aqui o original primeiro. E aí eu vou mostrar pra vocês como faz pra pintar e colocar aquelas cor neon maneira. E é isso aí. Dá uma bitoca. Então, pessoal, demorou, mas aqui estou. Finalmente estou fazendo o Ozob. Eu decidi não pesquisar muita imagem sobre ele, porque como ele é um personagem de podcast, né? Quando o Azaghal criou ele não tinha uma identidade visual fixa, né? Ele tinha só as características dele. E eu sabia que se eu olhasse muita imagem de referência, eu ia acabar tentando copiar alguém, e aí não tem graça, né? Eu ia estar só copiando. Então eu tentei bolar algumas ideias baseadas nas poucas imagens que eu tinha visto sobre ele, e o resto eu tentei criar. Por exemplo, esse colar do colete meio à prova de bala, que parece aqueles equipamentos de quem é do exército e mexe com bomba, né? E eu achei legal esse colar alto aí, e uns coletinhos táticos, mas eu decidi colocar umas referências próprias minhas, assim, nele. Então, primeiro, para começar, eu fiz o desenho com um espaço bom, assim, de 1/3 mais ou menos dele na diagonal, sobrando, porque eu queria que tivesse ênfase na cidade de fundo, né? Porque Cyberpunk tem que aparecer os neon e a cidade e o Cyber Tóquio, essas coisas maneiras, né? E aí eu decidi colocar coisas que eu fui tendo ideia na hora. Eu, de propósito, eu fiz um esboço solto e fui colocando as coisas conforme eu passava tinta, porque eu não queria pensar muito no que eu estava fazendo. O que eu fosse tendo ideia, eu colocava. E isso funciona bem porque fica estranho, fica um negócio que parece remendado, que foi feito de qualquer jeito. E essa que é a pegada cyberpunk, né? De alguém que foi remendado, os caras colocaram umas peças de Kombi, umas peças de torradeira para consertar o cara e tal. Eu só queria que, como ele é um personagem que mexe com explosivos, ele não usa as armas de fogo, ele só usa os explosivos, eu queria fazer ele ter todo o lado direito meio fudido, como se tivesse uma bomba explodida, né? Então, se ele perdeu o nariz na explosão, a explosão deve ter sido forte, né? Então, além da granada de nariz, que é a característica dele, eu fiz todo o lado direito, todo ferrado, umas cicatrizes através do rosto. E eu coloquei todo um olho meio mecânico, meio Terminator, meio que uma referência aí ao Exterminador do Futuro, com vários implantes cibernéticos no rosto. E um braço direito também, todo robótico de robô, né? Como se ele tivesse estragado todo o lado direito do corpo numa explosão. E aí usando um taco de beisebol, porque ele não usa armas de fogo, né? E eu achei que era um contraste legal com toda a tecnologia do mundo cyberpunk, e o cara ainda fazer questão de usar um taco de beisebol. Eu acho que é muito zob isso. Porque tem gente que você tem que matar na porrada, não na explosão. E aí usando umas referências do braço do Johnny Hawk lá do Cyberpunk do Keanu Reeves, eu gostei dessa ideia do braço biônico ter uns espinhos e tal, porque alguém maneiro ia customizar o braço, né? Se eu tivesse um braço mecânico, ele ia ser todo pimpado também, eu não ia nem querendo deixar ele bege. Então eu fui tendo ideia e fazendo, fui colocando esses implantezinhos no corpo dele, que é pra parecer como se fosse aqueles USBzinho, né, de que quando você precisa aprender karatê, você coloca o USB no braço e você sabe karatê, porque o futuro vai ser assim. E aí eu tô colocando a parte chapada do preto, né? Depois eu vou refinar com os rachuras. E eu coloquei bastante referências, né? Por exemplo, a florzinha que espirra água, que é pra quando os palhaços fazem aquele negócio de chegar perto. Eu prendi uma florzinha na bainha da faca, porque é o ataque de perto que ele tem. Coloquei lá o broche do Watchmen, coloquei as dog tag do Wolverine lá no pescoço dele, um band-aidzinho no colete à prova de bala, dei um cinto dos X-Men pra ele. Eu tentei colocar bastante referências assim de cultura pop, porque afinal de contas é uma propriedade do Jovem Nerd, né? Então tem que ter nerdice. E eu também sou um puta de um virgão nerd, então tem que ter, né? Eu fiz umas características nele do tipo, eu fiz meio dead body, eu não fiz aquele corpo magrelo definido, né? Eu fiz o cara que tem aquele corpinho um pouco mais de pai bolado, que é
é aquele bolado que é meio gordinho, então ele tem a cintura mais larga também. Porque esse é o jeito mais maneiro, né, de você ser bolado. Eu fiz o braço todo peludo também, pra ter aquela estética meio do Wolverine, assim, né? Porque eu tentei pensar o que passava pela cabeça do Azaghal quando ele criou o personagem, né? Ele queria alguém mais nessa pegada meio lobo, Wolverine. E essa é a versão branco e preto, tá só no nanquim, né? Agora eu vou começar a colocar as cores. E primeiro eu já meti a cidade de Cyber Tokyo lá no fundo para me dar inspiração. E aí eu começo a colocar as flat colors, né? E eu começo colocando uma cor de pele bem pálida. E aí quando eu colocar o cabelo de palhaço já laranja avermelhado, já dá uma puta cara de Ozob. Eu decidi dar um bigodão de motoqueiro também, porque, porra, por que não, né? Se o cara já tem. Já é todo palhaço, toda essa mistura de ridículo e violento, eu acho que ele tinha que ter um bigodão desse, né? É que eu tô colocando as cores chapadas no braço. E esse braço tá com essa cor cinza só provisório, porque eu achei que ficaria uma coisa muito mais interessante se depois no braço eu fizesse umas cores de metal industrial, como se fosse aqueles robôs de fábrica que tem peça laranja, peça azul, sabe? Aquelas cor viva de metal de construção, assim. Eu acho que combina um pouco mais. No colete eu vou fazer um camuflado no Miguel usando alguns tons de cinza. Então você vê que eu seleciono aqui, aí eu pinto um cinza mais saturado, um cinza menos saturado, um pouquinho de marrom, para criar aquele aspecto meio de camuflagem tática, né? Aí eu dou uma texturinha para ficar parecendo aquele Kevlar. Mas nada muito complexo, porque já está um desenho com muita informação visual e eu ainda vou querer colocar uma névoa, neblina e tal. Então se eu exagerasse muito em textura, se eu exagerasse muito na luz e sombra, ia acabar ficando mais confuso ainda do que já ficou, né? Por mais que Cyberpunk tenha essa pegada de muita informação visual mesmo, né? Faz parte da estética, a gente tem que dar uma segurada no desenho, senão fica impossível de entender o que está acontecendo. Agora eu estou começando a colocar a luz e sombra e eu mudo o tom de pele dele para um pouco mais branco para deixar ele com um pouco mais de palhaço, né? Eu coloquei o espirrinho do sangue do broche do Watchmen, né, que tem que ter. E agora eu estou colocando os highlights branco estourado em tudo que é de metal para chamar mais a atenção dos implantes biônicos e do que é de metal, né? Agora eu estou escurecendo tudo que é para a parte direita do desenho, porque eu quero que a luz esteja vindo da parte esquerda. E eu vou fazer uma iluminação muito dramática nesse desenho, porque eu quero que pareça Cyberpunk até o talo. Vai ser a coisa mais neon, rosa, azul que eu fiz na vida. Então, agora, primeiro eu coloco toda a iluminação nele chapado, né, sem a cor ambiente. E aqui eu estou colocando aquela cor de metal industrial que eu falei, que fica com um pouco mais de cara de peça de robô que faz carro, assim, de fábrica, sabe? Eu acho que combina um pouco mais. Aqui eu estou aumentando um pouco a iluminação do lado direito para o esquerdo, puxando o tom de pele dele um pouco para o vermelho, para o queimado de pele, né, para ficar um pouco mais vivo, realçando aí os bumps da granada. E agora eu vou acender os LEDs que ele tem no corpo, né, tanto dos implantes no olho como da orelha. Eu fiz ele tendo as orelhas de implante também, porque o Azaghal sempre brinca nos podcasts que tem tiro, que se alguém dá um tiro, todo mundo dentro do ambiente fica surdo, né? Então eu achei que alguém que trabalha com explosão a vida inteira teria os ouvidos todo fodidos também. Então ele teria esses implantes ao invés de orelha, que é para ele conseguir explodir o que ele quiser do lado dele, que ele não precisa ficar preocupado de perder a audição, porque já teria explodido faz tempo. E aqui eu começo a trabalhar na cor ambiente nele. Eu quero puxar tudo pro azul e pro rosa, né? Para parecer que ele está iluminado pela cidade. Se fosse um desenho mais amador, assim, mais basicão, teria parado naquela parte em que tem o fundo, tem ele com as cores chapadas e a luz e sombra. Mas o que dá uma cara mais de concept art, que faz o personagem entrar na cena e fazer parecer que ele tá no ambiente, é você colocar a iluminação ambiente nele, né? Então você tem que fazer a iluminação do ambiente refletir no personagem. Então eu estouro os rosas e os roxos nele também, eu faço a neblina na frente dele, tirar um pouco da saturação dos pretos que está atrás da neblina, porque as coisas que estão na neblina acabam perdendo um pouco de saturação. E é isso aí. Aí eu faço umas tatuagens de cadeia nele, escrito babaca, eu faço o logo da mãozinha do Jovem Nerd, né, que é para ter uns easter eggzinhos. E é isso aí. Aí eu coloco as tatu nele, pra ficar descolado.
E agora eu vou só realçar as cicatrizes do rosto para parecer um pouco mais os rasgos que ele teve das explosões. E é isso aí. Agora eu só dou uns retoquezinhos finais. E espero que você tenha gostado aí do processo de como fazer o Zombie versão HQ. Por favor, se inscreve aí, dá like, comenta, dá sugestão do que mais eu poderia fazer. E valeu, obrigado por ter assistido até aqui. Falou!